Daqui a pouco começa. Yes, começando. Bom, hoje então a gente vai dar uma olhada nesse artigo, né, que trata da fenomenologia da vergonha e da culpa, né? É uma investigação empírica e é interessante talvez até para a gente poder entender alguns conceitos, né? Quando a gente começa a conversar sobre vergonha e culpa, vem um monte de ideias na cabeça da gente. E claro, os autores vão dar um determinado foco para esses conceitos e investigar em cima disso, né? Mas vamos ver então a Ingrid e a Laura que vão nos brindar com esse clube de revista hoje. E quem quiser ir interrompendo, pode ir interrompendo, fazendo perguntas, tal, comentários, né? A ideia é a gente justamente construir juntos aqui, né? Vamos lá então, não sei quem começa. Eu começo. Vamos lá, Laura. Boa tarde, então eu sou a Laura. E a gente vai falar um pouco sobre o artigo que o Igor já falou, que é a fenomenologia da vergonha e da culpa. Pode passar. Então, ele foi um artigo publicado no British Journal of Medical Psychology, em 1994, pelos autores Gilbert, Fell e Allen. E ele tem o intuito de avaliar e diferenciar o fenômeno da vergonha e da culpa e a relação com o medo, da avaliação negativa, a depressão e o comportamento submisso. Pode passar. Então, eu vou começar falando sobre uma revisão histórica e uma revisão que, na época que foi publicado, seria uma revisão atual do que se sabe sobre a culpa e a vergonha, mas hoje em dia já está um pouco desatualizado, eu acredito. Então, ele começa com a história, falando da história bíblica de Adão e Eva, que é uma história sobre vergonha, onde esse sentimento é relacionado com o tornar-se autoconsciente e consciente das seguranças do próximo, e o medo de ultrapassar autoridades e as consequências e punições que isso traz. Pode passar. Aí, no início do século XX, com as teorias psicanalíticas, o Freud desenvolveu várias ideias a respeito da vergonha e da culpa. Desculpa, a teoria psicanalítica desenvolveu várias ideias. Freud associava a vergonha com a exposição da sexualidade. E, consequentemente, ele categorizou isso como uma subdivisão da culpa. A culpa sendo mais associada com a psicopatologia. Para Alexander, a vergonha era uma inadequação, enquanto a culpa era associada com o medo da punição. E para Peter e Singer, eles viam a culpa que se dava pela falha de suprir as demandas do superego, enquanto a vergonha era a consequência da falha do ideal do ego. Lind levantou que a vergonha é associada com o eu e a culpa é focada nos atos. Pode passar. Ou seja, todos concordam aí, parece que são dois conceitos diferentes, mas muito interligados, né? Uhum. Tá. Mollon fala, eu achei interessante essa frase, estar constantemente fisicamente consciente do seu corpo, não como ele é para si, mas para o próximo. Eu não posso ter vergonha do meu próprio corpo porque vivo nele. Do que eu tenho vergonha é como o meu corpo é visto pelos outros. Pode passar. Agora a visão de diferentes áreas sobre o tema da vergonha, diferentes áreas da psicologia. Então, os terapeutas cognitivos Beck, Emery e Greenberg falaram que a vergonha é uma forma de ansiedade de ser avaliado. O indivíduo cria uma imagem própria negativa nos olhos de um avaliador. Enquanto o sentimento de ansiedade ele melhora quando o indivíduo se distancia da situação de estresse, o sentimento de vergonha ele se potencializa, porque o indivíduo fica ruminando essa situação na cabeça e acaba potencializando essa apresentação negativa que ele acha que ele teve. Para a psicologia social, toma interesse na ansiedade social, na timidez e na vergonha, vendo a vergonha também como um julgamento interno de como o indivíduo existe para o outro e as impressões que ele deixa. Pode passar. Na literatura sociológica, eles também fizeram essa conexão que a gente fez umas semanas atrás sobre a vergonha e o estigma. E na antropologia, eles viram a vergonha como um outro lado da mesma moeda para a honra e para o orgulho, sendo visto como tipo um oposto, onde a vergonha pode ser vista como uma forma cultural de manter os valores e tradições, fazendo com que as pessoas tentem buscar a honra em vez da vergonha. Pode passar. Daí, outras teorias psicanalíticas, Shore, em 91, argumenta que a vergonha nasce na infância, quando os pais não valorizam as suas realizações, caracterizando uma falta de incentivo.
não tem esse compartilhamento da felicidade e o que desestimula a criança. É uma falha no espelhamento parental e o desenvolvimento das relações internas negativas. Múltiplas facetas, né? Falta de incentivo, vergonha. Temos que pensar nessa. Mas eu não entendi muito, desculpa, não entendi muito bem como é que isso surgiria, assim, não fez muito sentido para mim. Eu acho que tem a ver com essa questão de... Desculpa, gente, fico nervosa apresentando. Não tem problema. Essa questão da autoconfiança, eu acho que quando a gente tá nessa fase infantil, a gente precisa que o pai nos incentive pra gente acreditar em nós mesmos. Eu acho entendi. que seja isso. E, por exemplo, sei lá, se tu não consegue ser o que teu pai quer que tu seja, ou tua mãe, teu pai quer que tu seja, ou não consegue, ou tu acha que tu não consegue atender às expectativas dos seus pais, eu acho que talvez tenha um pouco a ver sobre isso. Tá, essa falta de feedback, assim, entendi. Exato. O Lewis, ele propõe a comparação com o outro é um fator central para a vergonha. Ele caracteriza a vergonha com um indivíduo que se vê incapaz. Ele se vê incapaz como um objeto de julgamento, ridicularização e punição dos outros. Que é quando, por exemplo, alguém apresenta alguma coisa para um grupo e está sendo gravado no Google Meet, né? A pessoa acha que não vai ter capacidade para apresentar de modo adequado e começa a ficar ansiosa, nervosa, isso? Com vergonha? Será que é por aí? Temos exemplos práticos. Então, o Gilbert, ele traz esse aspecto interessante, que é sobre o ranking e o status e o sentimento de inferioridade em relação a essa questão do status social. Ele aponta a similaridade do comportamento submissivo em animais, tipo de baixa hierarquia, quando estão em frente a um predador. Eles têm esse comportamento de submissão como uma forma de autopreservação e término de conflito, para tentar evitar o conflito. E ele faz essa comparação que o ser humano é um pouco parecido, só que, claramente, o ser humano é mais complexo, e a gente não só valoriza a questão do poder e da força, a gente também valoriza as habilidades e as qualidades pessoais. E acaba sendo um grande aspecto das nossas hierarquias, também essa questão de valorizar o outro pelas suas qualidades. E a vergonha também está relacionada com esse aspecto da atratividade social, e tu se ver incapaz em frente a alguém mais capaz que tu. Pode passar. Então, sobre a culpa. Diferente da vergonha, a culpa, ela envolve questões de visão, ela não... Peraí, começar de novo. Diferente da vergonha, a culpa, ela raramente envolve essas visões do outro sobre o indivíduo. Ela não é uma autocomparação com os outros e o sentimento de inferioridade. Pode haver presença de um conflito interpessoal, mas o indivíduo, ele é ativo. Ele não é submisso e impotente. O Gilbert fala que a culpa não vem de uma relação de dominância, subordinação e necessidade de agradar e de medo de punição, mas sim de um aspecto mais de carinho, cooperação e empatia. A culpa é um método de auto-monitoração para evitar prejudicar o outro e promover comportamentos positivos e reparatórios. O aspecto inibitório da vergonha é a falta de poder, enquanto a culpa se dá pelo poder de ação do indivíduo, seja ela uma ação que prejudicou alguém ou a falha em ajudar o próximo. Pode passar isso. Então, Wicker, Payne e Morgan fizeram estudos que evidenciaram uma diferenciação, onde para um grupo de estudantes, a vergonha era caracterizada pela maior impotência, autoconsciência, inferioridade, raiva e desejo de se esconder, quando comparada com a culpa, que motivava mais um desejo de reparação do que de fuga. E Smith viu que pessoas com índice de BDI, que é uma escala que eu vou falar um pouquinho mais tarde, as pessoas com um BDI mais alto eram mais propensas ao sentimento de vergonha do que de culpa. E a vergonha também estava associada à suicidalidade, violência masculina e depressão. Então, o Fear of Negative Evaluation, ele é um construto psicológico que reflete a apreensão sobre a avaliação dos outros, angústia com avaliação negativa e expectativa que os outros avaliem negativamente. Ele é muito similar à ideia da vergonha. O autor, inclusive, fala que pode ser usado como um sinônimo. Ele é mais reportado em mulheres, pessoas com sensibilidade à plateia, ansiedade social, medo de exibicionismo, esses
esses aspectos. Pode passar. Então, em 1969, o Watson ele sugeriu que a ansiedade social de avaliação podia ser categorizada pelo medo de avaliação negativo, que é a escala que foi criada, então, com 30 itens, incluindo apreensão, avaliação dos outros, evitação de situações avaliativas e expectativa de ser avaliado negativamente. O Gilbert viu que pessoas com FNE alto preferem ser comparadas com pessoas inferiores e não superiores. E elas só aceitariam ser comparadas com pessoas vistas como superiores se elas fossem asseguradas que elas seriam avaliadas de forma positiva. E o que isso mostra? Isso mostra que pessoas com alto FNE são mais conscientes do seu status e se comportam seletivamente a partir disso, se inibindo de desafiar pessoas consideradas superiores. Pode passar. Então, agora para o estudo. Os objetivos. Explorar a relação entre a vergonha e a culpa com as experiências demonstradas na tabela 1, que eu já vou passar. Explorar a relação da vergonha e seus aspectos com o comportamento submisso. E explorar a relação da vergonha, culpa e comportamento submisso com as escalas de ansiedade social, FNI e depressão. Então, essa aqui é uma tabela que compara o self e o outro nas experiências de culpa e de vergonha. Então, a gente pode ver que, na vergonha, o self está associado à paralisia, impotência, passividade, objeto de nojo, de ridicularização, humilhação, enquanto o outro seria a fonte dessa ridicularização, a fonte da humilhação seria uma pessoa superior que estaria rindo, rejeitando, uma pessoa desinibida, enquanto para a culpa, o self seria a fonte da mágoa, seria tipo a fonte da falha, da incapacidade, o foco é em si nos seus atos prejudiciais aos outros. E daí o outro, nesse caso, seria a pessoa machucada, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa sensível. É isso, pode passar. Tá. Metodologia, então. Tiveram 155 sujeitos de psicologia, 91 mulheres e 34 homens de 3 universidades diferentes, cegas ao propósito do estudo, com idade mínima de 18 anos. Essas pessoas responderiam 4 questionários, e daí os materiais são os tais questionários. Seriam the Dimension of Consequence Questionnaire, o Adapted Dimension of Conscience Questionnaire for Measuring Shame Experiences, o Back Depression Inventory, o Fear of Negative Evaluation e o Submissive Behavior Scale. E agora eu vou explicar cada um mais direitinho. Boa. Então, o Dimension of Conscience Questionnaire, ele avalia a vergonha e a culpa, com situações trazidas por estudantes universitários. Em 1987, foi introduzida essa escala com 28 itens, baseada nessas situações que os estudantes trouxeram, com comportamentos universais, não relacionados a nenhuma cultura específica e associados com o sentimento de vergonha, seriam 13 itens, e associados ao sentimento de culpa seriam 15 itens. O Alpha de Cronbach, que é uma escala para aferir a confiabilidade das escalas, deles deu que para os itens de vergonha daria entre 0,77 e 0,85, sendo maior que 7 um número aceitável, maior que 0,7. E para os itens da culpa variava entre 0,8 e 0,87. Então era um estudo confiável. Uma escala, no caso. Os sujeitos se avaliavam com situações propostas, selecionando o seu nível de desconforto numa escala de 1 a 7. Pode passar. Então, os pesquisadores desse estudo fizeram uma versão adaptada, focada na experiência de vergonha, utilizando os 13 itens que já foram estabelecidos e mostraram provocar empiricamente sentimentos de culpa. Esses sujeitos, eles são apresentados uma situação hipotética que induziria vergonha, e abaixo tem 5 subitens retirados do modelo Lewis. Então, um exemplo seria esse aqui. Imagine que a sua casa está muito bagunçada e você tem um visitante inesperado. Aí a pessoa vai marcar de 1 a 7,
o sentimento de impotência e paralisia, sentimento de raiva com o outro, sentimento de raiva consigo, sentimento de inferioridade ao outro e o sentimento de insegurança. Pode passar. Então, o Submissive Behavior Scale, ela foi desenvolvida a partir do trabalho do Bussy Craig e pergunta estudantes para exemplificar comportamentos submissos. Ela tem 16 itens e é baseada na frequência comportamental. 2 itens foram retirados porque eles eram baseados em afeto, eu não entendi muito isso, mas podiam ter similaridades com os itens do Beck Depression Inventory, então eles tiraram para não atrapalhar a escala da depressão. O Cronbeck Alpha é de 0,89 e o R é de 8. O Beck Depression Inventory são 20 questões de autoavaliativas e elas classificavam cada item em base de 4 opções de resposta de acordo com a gravidade dos sintomas, variando da ausência de um sintoma ao nível intenso durante a última semana. Pode passar. E o Fear of Negative Evaluation, novamente, agora falando mais sobre a escala, ela tem 30 itens, autoavaliativa. Desculpa, me equivoquei aqui. Ele foi usada a redução. Meu Deus do céu. A versão reduzida, desenvolvida por Larry, que contém 12 itens. Autoavaliação do indivíduo em frente a afirmações gerais, como a gente viu nas outras escalas. Avaliar o medo da avaliação negativa. Exemplo, tenho medo que as pessoas encontrem defeitos em mim. Ela tem alta correlação com o original e maior confiabilidade teste-reteste. O Cronbeck Alpha de 9 e o R de 0,9 e o R de 0,9 também. E a pontuação é de 1 a 5, em contraste com a versão estendida, que seria de verdadeiro ou falso, assim tendo maior sensibilidade. Tá. Agora é minha parte, no caso. Então, a gente já viu os métodos que foram utilizados para avaliar esses sentimentos na nossa amostra. E então aqui, a partir desses 5 questionários mencionados, eles pegaram as respostas desses questionários e essas respostas elas deram origem a 10 variáveis. A escala de Beck ela deu origem à variável depressão. A Submissive Behavior Scale deu origem à variável comportamento submisso. E de um modo similar, a gente tem mais outras variáveis. Então, a gente tem o medo de avaliação negativa, que eu vou falar na sigla em inglês, que é o FNE. A gente tem a vergonha e a culpa, que são as nossas estrelas aqui do artigo. E a gente tem as 5 variáveis contidas na teoria de Lewis da vergonha. Então, a gente tem a helplessness, ou desamparo, a raiva do outro, a raiva do self, sentimentos de inferioridade e self-consciousness, que eu não sabia se eu traduzia melhor para constrangimento ou autoconsciência. Então, boa pergunta. Depende do contexto, tu pode traduzir das duas maneiras, né? Eu fiquei meio confusa, assim, eu não sabia qual que seria o mais adequado na situação. Eu vou falar self-consciousness. Tá, ok. Então, para essas variáveis foram determinadas tanto as médias quanto os desvios padrões e foi calculado o erro do tipo 1 para cada uma das variáveis. Todas essas medidas elas foram satisfatórias, o P delas foi menor do que 0,05, o que significa que esse estudo alcançou uma significância estatística. Além disso, existe um conceito que eles vão abordar ao longo dos resultados e da discussão, que é o conceito de psicopatologia, que com isso eles estão se referindo às variáveis de depressão, comportamento submisso e FNE, que estaria relacionado mais a um comportamento ansioso. Então, quando eu falar de psicopatologia, eu estou me referindo a essas 3 variáveis. Então, para os resultados em si, eles fizeram algumas mensurações, eles usaram alguns métodos assim para avaliar essas variáveis. A principal tabelinha é essa tabela 4, em que eles usam essa correlação, eles fazem essa correlação entre as variáveis para ver se tem uma correlação forte ou fraca entre 2 variáveis dessas aí. E então foi feita uma correlação de Pearson para determinar o quão forte que é essa correlação. Correlação de Pearson, para quem não lembra, é um teste que diz exatamente se 2 variáveis contínuas correm juntas. O que quer dizer isso? Quanto mais uma, mais a outra, ou quanto menos uma, menos a outra, ou quanto mais uma, menos a outra.
Então, tem correlações que são diretas, quanto mais, quanto menos, e tem correlações que são indiretas ou inversas, quanto mais, menos. Por exemplo, quanto mais eu como, menos eu emagreço, né? Então, às vezes, elas podem ser inversas. Então, é um tipo de teste estatístico que me dá um grau de associação, e diz se tem associação com significância estatística ou não, e também me diz a força dessa associação. De 0 a 0,3 é uma correlação fraca, de 0,3 a 0,6 é uma correlação moderada, de 0,6 a 0,9 é uma correlação forte, e acima de 0,9 até 1, 1 é perfeita, correlação perfeita, né? De 0,9 até 1 é uma correlação muito forte. Esses númerozinhos, 0,3, 0,6 é porcentagem, né? Então, a correlação pode ser de 0, que é uma correlação nula, até uma correlação perfeita, que é 100%. Né? Vamos ver o que eles encontraram. Isso aí. Então, eles fizeram essa correlação Pearson para todas as variáveis. E daí agora eu vou passar por alguns resultados específicos dessa tabelinha. Eu vou desmembrar um pouquinho os números daqui. Tá. Então, primeiramente, a gente tem a análise que é uma das hipóteses que eles estavam pensando ao fazer o estudo é essa associação que a depressão tinha com a vergonha. E eles descobriram pelo estudo que, pelo menos no estudo deles, eles não conseguiram replicar esses resultados prévios. Então, a depressão não demonstrou uma forte correlação com a vergonha. Então, aqui a gente vê a correlação. O 1 é sempre a depressão. Então, a depressão com a vergonha, ela que é... Meu mouse está aparecendo? Sim. Tá? Sim. Tá, ok. Então, aqui 0,14, no caso, seria uma correlação fraca. Não deu nem significância estatística, porque não tem os asteriscos do lado ali. Pois né? é. Ou seja, não tem associação de vergonha com depressão. E as variáveis mais, no caso, relacionadas com depressão que foi encontrado seria o comportamento submisso, que deu 0,54, o desamparo, a helplessness, no caso, e a inferioridade. Que foi o que mais teve correlação com a depressão. Na área psi, a gente considera uma correlação satisfatória quando ela é moderada, ou seja, acima de 0,30 para cima, né? São justamente esses que a Ingrid está destacando, né? Ou seja, comportamento submisso, desesperança, o helplessness, e sentimentos de inferioridade. Nesse tipo de trabalho, né, a gente não sabe o que é o ovo, o que é a galinha. A gente só diz que existe uma associação. É a inferioridade que leva à depressão ou a depressão que leva à inferioridade. Não tem como a gente dizer nesse tipo de trabalho, né? Mas, a princípio, a gente acha que a depressão é que leva a sentimentos de inferioridade, né, ou desesperança. Mas a gente não tem como afirmar isso, né? Esse fenômeno, quando a gente não sabe o que é what's the egg, what's the chicken, a gente chama de causalidade reversa. O nome técnico em epidemiologuês, né? Causalidade reversa. Não tem como a gente provar por esse método, que é um estudo transversal, né? O que é o ovo, o que é a galinha aqui. Legal. O que mais, Ingrid? Temos mais, peraí. Aí, então, a gente tem outra associação que foi feita na parte da introdução, que seria a vergonha com os sentimentos, o medo de avaliação negativa, que, inclusive, eles estavam sendo... O autor falou que talvez eles pudessem ser utilizados, inclusive, como sinônimos. Então, a vergonha e o FNE, no caso, que é o medo de avaliação negativa, foi encontrado que eles estão, sim, correlacionados significativamente, reforçando a teoria da sobreposição dos dois conceitos. Legal. Eles compararam tanto a vergonha com o medo de associação negativa, quanto a vergonha e o medo de associação negativa, no caso, né, com as variáveis do questionário que compõem, no caso, a teoria de Lewis. E aqui a gente tem, primeiramente, entre vergonha e medo de avaliação negativa, a gente tem uma correlação de 0,52, que é uma correlação satisfatória, e das variáveis do questionário, a self-consciousness e a inferioridade foram as que mais pontuaram em ambos os conceitos, tanto vergonha quanto medo de avaliação negativa. E eles pontuaram
numa ordem meio similar, assim, por exemplo, ambas tiveram uma maior pontuação na self-consciousness, depois na inferioridade. Enfim, eles tiveram meio proporcional, assim. Ou seja, os construtos talvez sejam bem parecidos, né? Uhum. Ah, por isso tu botou as corzinhas agora que eu entendi ali. Tá, assim, para mostrar que elas realmente eram semelhantes, assim, pelo menos em relação a esses construtos que eles estão comparando aqui, tanto a vergonha quanto o medo de avaliação negativa ali, né? São bem parecidos mesmo. Inferioridade, self-consciousness, né? Como o constrangimento, se a gente quiser falar. Legal. Aí sobre a culpa, que era uma hipótese também que ela teria uma correlação significativa, que ela não teria uma correlação significativa com medidas de psicopatologia. Como esperado, ela não teve. Ela teve as maiores relações de culpa foram as menores, desculpa, a relação de culpa foi com depressão e com comportamento submisso. Então não tem uma correlação, chega a ser até um pouco negativo, mas está bem próximo do zero. Quando tem um sinal de negativo, quer dizer que é uma correlação inversa, quer dizer, quanto mais um, menos outro. Quer dizer, quanto mais depressão, menos culpa. Por incrível que pareça, né? Mas só que não deu significância estatística, então a gente diz que não existe associação. Isso aí. E também tem pouca relação de culpa e raiva no caso do outro. Também foi uma relação bem leve, deu 0,16. O que vai também ao encontro da teoria de que a vergonha ela é mais centrada a culpa ela é mais centrada no self. A gente não pensa muito no que os outros estão pensando da gente. A gente tem uma culpa pensando no que a gente fez. Então não teria muita lógica a gente ter raiva do outro por uma coisa que, no caso, a gente fez. Enfim. E a culpa e a vergonha elas tiveram uma correlação maior até do que a esperada. Deu uma correlação de 0,49%. Estava esperando ser um pouquinho menor pela diferenciação desses dois conceitos que a gente estava buscando. Mas, ao mesmo tempo, eles são diferentes. Eu acho que eles conseguiram até conceituar de modo diferente, deu para entender. Mas eles têm interfaces, né? Sim. E aí essa interface está mostrada nessa correlação aí. E é engraçado que ali, ó, no Horta, deu anger in, que é a raiva de si, né? E constrangimento também. Talvez essa correlação grande ali de vergonha, shame com guilt, de 0,49, possa estar às custas do constrangimento. Possa estar acontecendo às custas de algum desses construtos aí. No caso, eu chutaria que é por causa do constrangimento. Os dois dão constrangimento, né? Eu tenho vergonha, me deixa constrangido, e eu ter culpa também me deixa constrangido. Tem algum construto psicopatológico que está juntando vergonha e culpa. Não é depressão, não é comportamento submisso, né? Talvez possa ser constrangimento. Legal. E sobre o comportamento submisso, no caso, ele foi feito, ele está correlacionado com os fenômenos descritos por Lewis, como parte, então, do conceito de vergonha. O que fala a favor de que a vergonha ela tem a ver com essas relações de poder que a Laura falou antes, de dominação e submissão, no caso. Então, aqui a gente vê uma relação, a menor delas foi o raiva do outro, no caso, que é o que menos pontuou, inclusive, para a própria vergonha. E os outros têm uma correlação também satisfatória. Então, o comportamento submisso estaria correlacionado com o conceito de vergonha. E não com de culpa. Isso. E a vergonha, no caso, ela também teve uma alta correlação com as variantes do questionário, então, como esperado. Principalmente, então, a inferioridade, a self-consciousness e a raiva do self. Sendo que a menor correlação foi a raiva do outro também. Mas, então, enfim, isso vai também ao encontro da teoria de Lewis, que diz que, no caso, essas seriam fenomenologias da vergonha. Então, faz muito sentido que esses sejam componentes do sentimento de vergonha.
Além disso, além dessa correlação de Pearson dessa outra tabela, foi realizada uma correlação de Pearson entre as variáveis só do questionário ADCQ, no caso. Dentre elas, então, a inferioridade, ela que está mais correlacionada entre as outras. Então, a gente pode ver que a inferioridade está muito correlacionada tanto com desamparo, tanto com raiva do outro, quanto raiva do self, quanto a self-consciousness, no caso. Então, é meio que a inferioridade seria o que meio que liga tudo, assim. Entendi. Desse questionário ADCQ, né? Isso, só do questionário, isso aí. Além disso, foram feitas análises de regressão hierárquica para buscar, assim, primeiramente eles pegaram a depressão como uma variável dependente, e a ideia deles era buscar determinar, no caso, se tu tem tu já tem 3 variáveis, tanto vergonha, quanto culpa, quanto medo de avaliação negativa. E isso pode, no caso, predizer um score de depressão. Se tu adicionar o comportamento submisso, ele vai predizer melhor o score de depressão. É isso que eles queriam ver aqui, no caso. E a gente percebeu que apresenta uma boa melhora. Apresentou 20 aqui de 0,2, no caso, de melhora de variação significativa, no caso do R ali. Isso quer dizer que se a pessoa pontuar alto em comportamento submissivo, prediz melhor que ela pode ter um quadro depressivo, ou seja, está chamando de depressão como sendo quadro psicopatológico, né? Então, se tu tem uma pessoa que tem alto índice de vergonha, alto índice de culpa e medo fear of negative evaluation, né, o medo de avaliação negativa, e ainda por cima tu acrescentar comportamento submisso, isso prediz melhor a chance dessa pessoa ter depressão, aumenta a capacidade de predição. E comparando, então, eles tentaram fazer a mesma coisa com a vergonha sendo a variável dependente, e daí a depressão, no caso, não sendo, estando no lugar em que a vergonha estava, e eles não encontraram essa mesma melhora significativa. Então, se a gente já tiver depressão, culpa e medo de avaliação negativa para determinar a vergonha, tu acrescentar o comportamento submisso não vai apresentar melhora nessa predição. Que basicamente não deu nenhuma diferença. É para mostrar que o comportamento submisso está mais associado mesmo com... Não está associado com vergonha. É um pouco mais complexa essa avaliação, mas vamos adiante. Sim. E daí eles ainda fizeram 3 análises de regressão múltipla, no caso, em que eles pegaram os componentes daquele questionário da teoria de Lewis como variáveis independentes, e daí eles compararam de forma separada com a depressão, com a vergonha e com o comportamento submisso. E daí a gente vê que os componentes dessa escala, elas têm uma maior relação com a vergonha, que é esperado, porque esses componentes seriam a fenomenologia presente na vergonha, depois com o comportamento submisso e, por último, com a depressão. O que parece que também ao encontro daquele resultado que teve antes, de que a depressão e a vergonha não estariam tão correlacionadas. Ou seja, vergonha e depressão não compartilham no mesmo construto, digamos, um não influencia muito no outro. Parece que culpa já está um pouco mais associada, né? Comportamento submisso, com certeza, mas vergonha e depressão parece que não tem muita associação, o que me faz pensar que talvez, como é que eu vou dizer, um auto-preconceito ou estigma internalizado também talvez não tenha associação com depressão, né? Que estigma, ou eu ter um preconceito de mim mesmo, não é bem vergonha, mas também não é culpa, não é. Seria mais uma vergonha, mas vergonha é o que eu acho que o outro acha de mim, né? Que eu acho de mim, fala, Luciano. O que ele vai ver depois, né, que esse é um estudo super inicial dele, o que o Gilbert vai desenvolvendo na teoria dele, é que a vergonha, ele olha para a vergonha e para a culpa como sendo, então, sentimentos ou emoções que têm uma funcionalidade, né? A vergonha como se tendo a função de poder me proteger da rejeição, e a culpa tendo uma função de eu poder reparar coisas que eventualmente eu fiz que falharam de alguma forma.
né? Então me traz até uma potencialidade maior quando eu olho para a culpa e aplico a força que o impulso que essas emoções me trazem de uma maneira adaptativa, né? Quando a gente não faz isso de uma maneira adaptativa, essa vergonha ela fica tão intensa, né? Ele entra com a ideia da desregulação emocional, que fica tão grande, vai acabar ocasionando o que ele desenvolve depois como autocriticismo, né? O autocriticismo, então, como uma maneira de eu poder dizer para mim mesmo e de eu poder cobrar mais ainda de mim, para que então eu não faça coisas que possam me expor e eu venha sentir vergonha. O medo da avaliação dos outros, como sendo um sistema de defesa contra a exclusão que a vergonha ativa, né? Só que o autocriticismo, então, ele vai estar ligado a outros quadros psicopatológicos, e que a gente sabe que é a ruminação, que é aquele pensamento mais obsessivo de eu tenho o quê, eu devo o quê, e aí eu fico a ansiedade, repassando aquilo mentalmente, enfim, e que aí a gente vê mais atualmente ligada a autocrítica exacerbada. Trazendo outro conceito já agora, né? Um pouco mais complexo, que é a autocrítica, que realmente precisa de vergonha, porque eu tenho que ter essa consciência do Adão e da Eva lá, né? Eu tenho que ter a consciência do eu e tenho que ter a consciência do outro, né? Se eu não tiver isso, eu não vou sentir vergonha. Talvez por isso que crianças ainda não desenvolveram muito essa separação do eu e da mãe, por exemplo, né? Não tem tanta vergonha. Depois tem uma idadezinha que eles começam a aprender o que é eu, o que é mãe, e eles começam a ficar encabulados, né? Estão no colo corre pro colo da mãe, corre pro colo do pai, começa a ficar envergonhado, estão desenvolvendo a sua própria, entre aspas, personalidade, né? Na teoria dele, ele entende a autocrítica como esse mecanismo para eu poder dar conta da vergonha e não me ver rejeitado. Só que quando isso fica tão intenso, aquilo me enrijece e causa psicopatologia. E a ideia, então, que ele traz é de poder acolher, olhar e de uma maneira mais compassiva, autoempática. Né? Agora tu já está corrigindo, já essa tá é uma coisa. Não, mas isso que ele depois perfeito. desenvolve na teoria dele. Perfeito. Por isso que tem aquela interface ali entre vergonha e culpa. Elas não são necessariamente concomitantes, mas elas andam muito frequentemente juntas, né? Legal. O que alguém botou aqui? Culpa e socialização, exatamente. Legal. Vamos adiante, Ingrid. Uhum. Agora a gente tem a partezinha da discussão. Então, sobre os achados que eles queriam pesquisar nesse estudo, né? Então, primeiramente, os resultados desse estudo, eles apoiam que os fenômenos descritos por Lewis, eles fazem parte da definição de vergonha mesmo. A gente viu que tem uma alta correlação entre esses conceitos. E, no caso, também pesa a favor da diferenciação de culpa e vergonha. Então, a gente viu tanto que, né, os fenômenos descritos, eles fazem parte dessa definição e que tem uma diferença com culpa. Isso pode ter uma importância clínica, essa distinção encontrada entre os dois conceitos, por exemplo, quando for manejado sentimentos ou de vergonha ou de culpa. Porque, né, no caso, eles são diferentes. Foi mostrado que eles são diferentes. E, além disso, compreender, por exemplo, que a vergonha ela envolve mais fenômenos de inferioridade, de constrangimento, ela pode predizer que uma relação, por exemplo, terapeuta-paciente, ela pode ser um pouco mais difícil pela transferência. Por exemplo, um paciente que sente vergonha pode se sentir mais constrangido, mais uma maior dificuldade de se abrir do que, por exemplo, um paciente que sinta culpa, no caso. Que até, como foi mencionado antes, a culpa ela também motiva um sentimento de fazer reparações. Então, parece ser uma força maior, assim, de ação do que a vergonha, que é a mais submissa, assim, como a gente tinha mencionado antes nas relações de poder. Além disso, teve aquele achado de que a vergonha, diferentemente do esperado, ela não teve uma forte relação com a depressão nesse estudo. Aí aqui eles levantam algumas possibilidades do que poderia ter ocasionado isso.
E uma das possibilidades seria que a escala utilizada por eles é uma escala diferente do que foi utilizada em outros estudos prévios, e que essa escala ela poderia ser menos sensível, principalmente no quesito de psicopatologia, do que essas escalas que tinham sido utilizadas quando foram obtidos esses resultados diferentes. Então, aqui eles falaram que, tipo, maiores pesquisas elas são necessárias para investigar essa relação. E, por último, a vergonha e seus componentes, elas estão associadas à submissão, como foi vista em várias correlações ali que foram feitas. A vergonha e a submissão, elas estão relacionadas já à submissão e a culpa não. Assim como a culpa e a depressão também não estão relacionados. E daí, por fim, algumas coisas para ser consideradas do estudo. Como foi falado antes, a significância estatística ela foi alcançada. Ali eu não sabia dizer se a amostra era pequena ou não. Tipo, a gente está acostumado com pesquisa mais clínica, que daí parece que é uma amostra mais pequena, então eu não sei dizer se a amostra ela é realmente pequena. Então, se é uma amostra de pessoas saudáveis, eu vou te dizer que é pequena. Tá. Né? Se é uma amostra de, sei lá, uma determinada patologia, 125 já começa a ficar interessante, mas realmente, se é uma amostra de pessoas saudáveis, cara, tem que ser representativo, representa estudantes de psicologia, né? Sim. E principalmente do sexo feminino, pelo que eu tô vendo, tem quase 3:1 ali, né? Isso aí, tipo, foi uma amostra, então, que eu não sabia dizer se era pequena ou não, mas ela foi bem específica. Foram alunos de psicologia de 3 universidades, e a proporção de mulheres para homens, ela era bem elevada, quase 3:1. E, basicamente, do estudo era isso que a gente tinha para discutir. Legal. Então, agora a gente vai discutir entre a gente. Acho que a Rafaela botou alguma coisa do projeto dela. Comenta com a gente, Rafaela, já que eu não tenho Instagram. Não tem como ver. Não, é só que o projeto que eu faço parte lá, o projeto Girassol, né, de promoção à vida e prevenção ao suicídio, e a gente fez uma série de posts sobre emoções, assim, de forma bem simplista para as pessoas entenderem um pouco, tipo, raiva, essas coisas. E daí um dos posts que a gente fez era diferenciando vergonha e culpa, e botando um pouco dessa questão do que vem acompanhando a vergonha, o que vem acompanhando a culpa. Daí eu só lembrei, se alguém quisesse dar uma olhada, né, fazendo autopropaganda. Ótimo, né? Já curte lá, bota uns likes, sei lá como é que chama. Segue, ganha mais seguidores, ganha amigos. Legal. Eu acho interessante a gente conseguir diferenciar culpa, vergonha. A Luciane trouxe agora o autocriticismo, mas a gente tem, por exemplo, se a gente fosse pensar uma pessoa com fobia social, né, com aquela medo exagerado, exacerbado, patológico de se expor, né? Parece, não sei se vocês concordam, né? Parece que o núcleo da cebola não é culpa. O núcleo da cebola aí é vergonha. Se eu fosse apostar as minhas fichas entre vergonha e culpa, eu botaria mais para o lado da vergonha. O fóbico social, predominantemente, a princípio, teria mais vergonha do que culpa. Mas se a gente for pensar uma pessoa que tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, para que lado vocês iriam? Culpa ou vergonha? Complexo, né? Vergonha não, Igor? Não sei. Vamos pensar uma pessoa que tem toque. É que aí vem a resposta, talvez seja assim, de qual toque estamos falando, né? Exatamente, são diversos, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. De qual apresentação? Porque às vezes é tão sensorial que aquilo parece que solto. Né? Vamos ver, então, um cara que tem sintomas predominantemente de simetria e arrumação. Tipo assim, os livros do Ezequiel ali, tudo bonitinho, organizadinho, né? Aí aquela parte de baixo, atrás da cabeça dele, não tá lá tão simétrico. Geraria vergonha ou geraria culpa? Ou as duas coisas, né? Ou nenhum deles. É que, de novo, a resposta depende, né? Depende em relação a eu estou conseguindo dar conta do que eu preciso fazer, que é arrumar tudo. Né? Se eu consigo arrumar tudo e deixar tudo perfeitinho, bonitinho, talvez eu não tenha nem vergonha nem culpa. Mas eu acho que o toque faz com que a pessoa, aquele cara que acredita no toque, que
ele não tem insight nenhum, ele acha que ele tem que fazer aquilo de qualquer jeito, tem que ficar bonito, perfeito, ele vai sentir vergonha porque ele não dá conta e culpa justamente também porque não dá conta. Pois é, eu tava pensando também que depende muito se a pessoa vê o toque, essa coisa do insight, né, como uma pessoa externa a ele ou como uma coisa interna a ele, né? Tipo assim, se for uma coisa que é determinante dele mesmo, eu acho que tem mais um sentimento de culpa. Se é um sentimento mais do que os outros vão pensar, ou do que o toque externo a mim vai pensar, digamos, né? Não sei. Então, aí vem o conceito de insight, né, que o Gia está colocando. Se o paciente com toque tem insight de que aquilo que ele tem é toque e não faz o menor sentido, ele não vai ter culpa por não conseguir arrumar as coisas. Ele vai até ficar orgulhoso, né? Que nem vocês comentaram num dos conceitos ali, o oposto de culpa é o orgulho. Bom, que bom, deixei desarrumado, que beleza. Vergonha, talvez não tenha associação. Esse é um dos tipos de sintomas mais exteriorizantes ou exteriorizáveis, né? Arrumação, simetria, organização. E o outro que a gente consegue observar relativamente fácil é o de contaminação, limpeza e lavagem. Então, acho que esses dois conceitos de vergonha e de culpa vão depender muito da capacidade de insight que a pessoa tem em relação ao seu sintoma. Agora, os sintomas tabu, aqueles que envolvem atos mais violentos, de agressão, a gente fazer o mal para alguém, ou envolvendo coisas sexuais, religiosas, né? Talvez possam ter um pouco mais de culpa. Eu tô conjecturando aqui, tá? Nunca li nada sobre isso. Mas fico imaginando, sei lá, vem um pensamento na minha cabeça que eu tô, sei lá, estuprando a minha avó, transando com a minha filhinha bebezinha, né? Ou esgoelando alguém querido, tal, né? A princípio, deve gerar culpa. Se a pessoa acredita no sintoma, né? Ela é capaz de fazer o mal. Acho que vai depender muito do insight, né, Luciane? Pensando no trabalho lá da Patrícia, né, que ela estava fazendo aquela relação entre autoestigma, né, acho que a ideia da vergonha, inclusive quando é um toque que se apresenta como algo visivelmente estranho para os outros, como um tique, como um Tourette, como algo em que a pessoa fica exposta, né? Eu apostaria mais na vergonha e aí no olhar sobre si como alguém. Ou seja, quando os sintomas são mais exteriorizáveis, vergonha. Quando os sintomas são mais internalizados, assim, talvez um pouco mais de culpa, né? De novo, eu acho que vai depender muito da pitada de insight. A ideia de eu não consigo fazer, de eu não posso deixar de fazer isso, eu sou incapaz de deixar desarrumado. Eu acho que vai depender muito da capacidade de insight e da gravidade do sintoma. Me ocorrendo isso. Se é muito grave e eu não consigo deixar de fazer... Não, com certeza. Pode falar, Laura, perdão. Eu acabei escrevendo no chat, mas eu ia dizer que eu não sei se essa questão da culpa de não arrumar as coisas direito, de não fazer as coisas direito, não seria uma autocrítica, já que a culpa está mais relacionada com as tuas ações em respeito às outras pessoas, como, tipo, essas coisas de sua família. Isso traga mais sentimento de culpa do que não fazer os tiques da forma que a pessoa gostaria de fazê-los. Pois é. A princípio, eu estava pensando, eu não sei, eu estava pensando se o insight, se a pessoa tem insight sobre no caso, o transtorno dela, se ela realmente, a minha gata está aqui, peraí. Mas se ela realmente não teria sentimento de vergonha, porque, assim, eu estou pensando, por mais que a pessoa tenha insight, a vergonha é muito relacionada ainda com os outros, então talvez se fosse se o toque tivesse uma apresentação bem exteriorizada, assim, talvez a pessoa ainda sentisse vergonha de ser, no caso, observada pelas outras pessoas. Cara, nós estamos com a faca, o queijo, a goiabada, a tabuinha na mão para fazer um outro projeto de pesquisa sobre isso, né? Porque eu, sinceramente,
Tô bem confuso. É que são Fala, grandes, são diferentes variáveis, né, que a gente está falando. É o nível de insight da pessoa sobre o toque, é o tipo de apresentação desse toque e a relação que ela vai estabelecer com o quanto ela se sente ou não capaz, tanto de dar conta da doença em si, ou de fazer aquilo que o impulso obsessivo manda ela fazer, porque são duas coisas diferentes. Não sei se me fiz entender. Eu acho que sim, e ainda tem outra situação, já te dou a palavra, Rafaela, que é o momento. Se eu tô com um sintoma, nunca fiz tratamento nenhum, nunca fui treinado para entender que eu sou um sintoma, talvez eu interprete os meus atos como uma coisa vergonhosa ou culpa, né? Agora, se eu sei, tô conseguindo resistir bravamente porque eu fui treinado a não fazer, talvez mude tudo. Ainda tem um momento ainda, né? Sim. Fala, Rafael. Isso nós estamos fazendo aqui, se chama mapa mental, um brainstorm, né? Assim, que conceitos podem estar envolvendo ou estar dentro do que a gente pode chamar de preconceito, auto-preconceito? O que faz com que eu tenha preconceito de mim mesmo? Vergonha? Culpa? Autocriticismo? Já vi que tem influência do insight, talvez da gravidade da doença, do conteúdo de sintoma obsessivo. Bem legal. Fala, Rafaela. Não, eu tava pensando que talvez a gente não tenha como tirar a culpa de um paciente com toque em nenhum momento. Tipo, eu acho que eles devem viver com o sentimento de culpa. Tanto quando eles têm um insight e, tipo assim, eles obedecem o toque, eles se sentem culpados por ter obedecido, tanto quanto eles não obedecem, porque eles se sentem culpados por não ter obedecido. Então, eu acho que talvez a culpa, ela fique nessa ambiguidade de ter ou não ter feito o tempo todo, assim. Porque a culpa é um sentimento muito, tipo, específico de alguma coisa que tu fez, não fez, tipo assim, de uma situação, né? Então, é resultado de uma tomada de decisão. Né? Exato. Então, tipo, talvez o não tomar uma decisão, ou tomar a decisão sim ou não, tudo isso gera uma culpa muito grande no paciente com toque. Inclusive, fiquei... Tá, mas daí vai ter uma culpa, que é o toque que colocou na cabeça dele, ou tu me obedece, eu te faço sentir culpado, ou tem a culpa que a gente, a sociedade, coloca na cabeça dele. Se ele fizer, bom, então tu é um doente. Ou seja, a culpa ele vai ter de qualquer jeito. Gostei dessa ideia. É que aí nós vamos entrar numa outra coisa que o Gilbert vai desenvolver depois. Que é o que é, porque da maneira como a gente fala, parece que é a vergonha que eu sinto do outro. Na verdade, quando eu penso que o outro pensa, quem pensa sou eu. Uhum. Né? E que quando a gente observa dessa maneira, a gente observa a nossa relação com as nossas sensações, com os nossos sentimentos. E quando a gente observa isso e observa que todos nós, de alguma maneira, partilhamos disso, agora as gurias apresentando, eu quando apresentei semana passada, a gente fica ali com essa sensação de vergonha, né? Só para dar um exemplo aqui bem caseiro, e a gente nota que existe um compartilhamento entre toda a humanidade que se preze, que não é completamente fora da realidade, né? De que essa emoção ela é algo natural, aquilo abre é como se tu estourasse a bolha de pus, assim. É muitas vezes o que a própria psicoeducação faz. Então, quer dizer que não tem a ver com um controle ou com algo que eu pessoalmente concorro ou sou, né? É uma apresentação, é um tipo de psicopatologia, é um tipo de manifestação. Então, quer dizer que eu não sou esse horror. Então, eu desvinculo o que eu sou, que eu não sou a doença, e o que acontece comigo. Tu acabaste de dar, Luciane, eu acho, a principal fundamentação para psicoeducação. Por que psicoeducar sobre toque funciona? A gente não tem evidência, não existe evidência na literatura de que funcione, tá? Mas a gente sabe pela prática que a partir do momento que tu diz para a pessoa que aquilo é uma doença, aquilo faz parte de um quadro, transtorno, sei lá o nome que tu quer dar, e aquilo não é culpa dela, tanto que tem uma frase célebre para pacientes com toque que é "It's not me, it's my OCD", né? Como se fosse uma entidade ali dentro da minha cabeça que pensa por mim, mas não eu que estou pensando, eu não quero pensar isso, né? Nossa, a gente tira 50 toneladas do lombo da pessoa, né? Então, talvez culpa, vergonha, autopreconceito tenha a ver com o tamanho do efeito do papel de psicoeducação.
no toque, que, aliás, né, seria um projetinho bem interessante, né? A gente vê o quantas pessoas sabem sobre toque, daí faz um curso sobre toque, mede antes vergonha, essas coisas aradas todas aí, né? Aí explica tudo, dá um curso assim, ó, os caras vão ser, além de eles já serem portadores, vão virar PhD em toque, e aí depois a gente mede essas coisas de novo, né? Ou nos familiares, quantos familiares também nos... nossa, aí estou fazendo quase uma linha de pesquisa já para vocês aí, né? Mas essa, Luciano, eu acho que é a explicação de por que os pacientes gostam tanto de informação e eles vão atrás, por que as maiores associações que a gente tem nos Estados Unidos são de toque, Tourette, que tem pouco parecido, são as mais poderosas, né? Porque talvez alivie culpa. E eu ainda acho que, eu concordo com a Rafaela, que o cara nunca vai conseguir deixar de sentir a culpa, mas tem uma culpa que é menos culpada do que a outra culpa, né? A culpa do que o toque proporcionar, se não fizer, eu vou te deixar, talvez seja mais ansiedade do que culpa mesmo, né? Não sei, eu acho que tem um fator insight nessa história bem importante. E aí, para problematizar, Igor, eu fiquei pensando, né, que todos já falaram, a vergonha, tá, vamos dizer que eu vá apresentar aqui e eu sinto um pouquinho de nervosismo e posso sentir vergonha, o que é normal, entre aspas, né, para todo o pessoal. Mas aí eu fico pensando no início do referencial teórico das meninas ali, né? A questão da vergonha de falar que eu quero me matar, né? Que foi relacionado com a suicidalidade e o comportamento suicida. E nessa situação, como é que o paciente, ele... Não, tu pode falar, mas eu não consigo falar que eu quero me matar, né? Claro que se a gente sentar com um olhar, conversar com essa pessoa e ela tiver realmente vontade do autocídio, ela vai me falar, né? Mas eu fico pensando nesse fator de risco que foi colocado ali, com toda a dimensionalidade da suicidalidade, a vergonha como esse fator, em que as gurias bateram ali um pouquinho no referencial da vergonha. Então, pode-se ter essa psicoeducação, mas até onde, para agora, puxando meu assado, né, que é o suicídio, como é que a gente poderia introduzir isso para, inclusive na própria palestra do Botega, né, a gente tenta, né, diminuir, né, o índice de suicídio, principalmente aqui no Sul, que é de 8 a 10 a cada 100 mil habitantes, né, o índice de mortalidade. Mas como introduzir isso de uma forma efetiva, sendo que a pessoa tem vergonha de falar que quer se matar? Claro, aqui tem experts, aqui a Luciana é psicóloga, o doutor Igor é psiquiatra, eu sou enfermeiro, que estou aprendendo um pouco mais sobre essa dimensionalidade. Mas aí eu fico pensando, tá, o paciente pega e vai ter essa dimensão. Mas a gente sabendo que é um fenômeno que muitas vezes, né, de 100%, 10% ainda acabam se efetivando o ato, e a gente tenta criar estratégias para diminuir isso aí, através de Setembro Amarelo, instrumentos que a gente criou, aplicativo. Mas eu fico pensando nessa questão da vergonha que as meninas trouxeram, em que a pessoa, muitos ainda pacientes ainda sentem, né, essa vergonha e não querem falar sobre esse tema tabu aí na sociedade. Então, é um fator bem considerável, assim como eu considero todos quando eu estudo esse fenômeno. Já foi várias discussões aí com o professor Igor, mas um desses é a vergonha, né? A pessoa acaba não falando e muitas vezes quando quer falar o fator protetivo primário, às vezes eu estou conversando, dando palestra, cursos, e a gente acaba vendo que, principalmente, às vezes, o fator protetivo, que é a família, às vezes se afasta, né? A pessoa está dando sinais ali que precisa de ajuda. Não, eu não vou falar, meu pai disse que é frescura, para com essa frescura, né? Vai trabalhar, não quer chamar atenção, e a pessoa acaba criando vergonha de falar, sendo que esse fator primário de proteção, protetivo, tá, às vezes, pelo menos que eu vi assim, em algumas palestras, o pessoal acaba se distanciando. Só para contribuir, né, com vocês. Pode falar, Rafael. Não, eu ia dizer que justamente ali o projeto é o Girassol da UFSPA e ele é de prevenção ao suicídio, que eu faço parte, né? E daí a gente faz muita psicoeducação agora pelo Instagram, porque a gente está, enfim, não podendo fazer as palestras e nos colégios como ia.
E a gente, quando planejou os temas, a gente pegou, assim, essa ideia de pegar todas as emoções primárias e essas coisas justamente para tentar trazer essa coisa de tirar o estigma de não falar sobre, tipo assim, raiva, não pode ter raiva. Pode ter raiva, a gente precisa falar sobre isso. E, enfim, agora a gente está com um esquema de fatores de proteção, fatores de risco, essas coisas. E eu acho que a gente discute bastante. O meu gato destruindo tudo. A gente discute bastante sobre psicoeducação nessa questão, principalmente com adolescentes, que o nosso foco é mais o ensino fundamental 2 e adolescentes, quando a gente podia, né, em tempos normais. Então, é muito, tipo assim, trazer para os adolescentes essa psicoeducação de os sentimentos que tu tá sentindo, ou a iniciativa desses comportamentos autolesivos que tá tendo muito nas escolas, tipo assim, de falar sobre isso, de entender, porque às vezes muitos adolescentes estão tendo comportamento autolesivo e não correlacionam isso com uma tentativa de suicídio, e daí dizem que é para chamar atenção, e daí quando vê, bom, né, acontece um suicídio inesperado, que na verdade tinha vários sinais por trás, né? O legal é que quando alguém diz assim, tá fazendo isso para chamar atenção, parece que é uma coisa pejorativa, mas na realidade, mas na verdade tá fazendo... Então, tá fazendo para chamar atenção, meu, me salva aí que eu tô sofrendo, né? Exato. Agora, Ezequiel, só para complementar o que tu falaste, eu acho que depende muito vergonha e culpa na suicidalidade do que nós estamos falando, né? De ideação suicida, tentativa suicida, né? A ideação suicida, talvez ela seja um pouco vergonhosa, digamos assim, porque ela é teoricamente considerada errada, né? Do ponto de vista social, cultural, a ideação suicida, religiosamente falando também, é uma coisa inadequada, né? Então, isso que a gente aprende desde sempre, talvez sugere bastante vergonha, né? Agora, a culpa eu acho que vem já mais na tentativa de suicídio, né? O cara tentou, não conseguiu, aí talvez gere mais culpa, não sei. Isso talvez seja um ponto mais interessante. Vergonha também. Eu acho, cara, acho que dá tudo, né? Mas eu acho que culpa também deve ter na parte de ideação, assim, principalmente por tu estar pensando aquelas coisas e até, por exemplo, pensando numa perspectiva religiosa, assim. E aí vem o outro conceito, né, da Se a espiritualidade. gente for pensar um pouquinho mais para trás, né, Ezequiel, isso que tu fala, assim, é extremamente importante. Por quê? Porque a ideia é de que todo mundo sofre. Se a gente for pensar que a fenomenologia da vergonha tem algo a ver com eu vou mostrar algo que eu acredito que é defeituoso em mim e que isso pode ser pode sujeitar a minha exclusão do grupo, então eu não falo. Agora, quando eu falo aos quatro ventos e noto de que todo mundo em algum momento sente alguma coisa muito ruim e pensa, mesmo que longínquamente era melhor eu não ter existido, eu começo a olhar para a minha experiência não mais como uma aberração, talvez aí o efeito da psicoeducação. Né? Quer dizer que isso que eu estou sentindo, todo mundo sente? Eu vejo muito quando a gente faz aqui psicoeducação, eu trabalho muito com border, né? E a gente trabalha no modelo biosocial da DBT. Então, quer dizer que esse meu jeito de sentir é possível? Tu pode sentir desse jeito. Quer dizer que eu não sou louco? Todo mundo sente de um jeito diferente. Então, eu acho que é bem isso, assim, essas coisas que daí quando tu generaliza, é a ideia da humanidade compartilhada, que todo mundo sente a mesma coisa, né, o mundo se faz, assim, acho que daí diminui, aumenta a chance das pessoas pedirem ajuda. O pertencimento, né? Agora, é tipo, sou parte da força, faço parte da força, como diria o Yoda, né? Dos Jedi. Mas eu não sei se eu tivesse experiência, Luciane, de fazer grupo de border. Terapia. Sim, desde 2015 eu faço grupo de treinamento de habilidades. Então, quando a gente pega os border do bem, que eu digo, o grupo rende, que é uma beleza, e se ajuda um monte. Agora, quando tu pega um grupinho de border do mal, aquelas de filme, é complicado, elas competem para ver quem eu sento com vocês e conto todas as minhas histórias do grupo de treinamento de habilidades. O grupo de border do mal, elas competem para ver quem é a mais cruel, assim, para ver quem é a mais malvada, né? Mas quando tem os border do bem, tem os border do mal, que eu brinco, né? Já vi um grupo de border lá no São Pedro uma vez, não lembro quem é que conduzia, e caraca, eu saía do grupo assim,
me interna, porque eu não quero estar aqui quando elas começarem a atuar. Só que só ficava na ameaça, né? Ameaça, não acaba não fazendo. Mas é interessante, né? O fenômeno de grupo, ele é muito legal. Esse negócio de pertencimento, assim, né? Poxa, então eu posso sentir, eu posso pensar, né? Não é errado, não é pecado. Bem legal. Esse é uma das coisas que talvez o grupo, né, atue bastante na dissolução da vergonha e da culpa de um modo muito natural, muito fácil. Só de ouvir e dizer, meu, ele também tem. Olha só, eu também tenho, ela também. Cruz. A culpa e a Eu estava vergonha me baixam. lembrando daquele filme Toque Toque, né? Aquele Uhum. filme do Toque Toque, a gente vê bem isso acontecendo, assim, que no final todo mundo continua com os seus sintomas, mas todo mundo está vivendo mais tranquilo, assim. É Uma vez, quando eu era residente, eu fiz um grupo de esquizofrênicos. Eram 8 esquizofrênicos. E junto no grupo tinha uma terapeuta ocupacional. Então a gente fazia algumas atividades de desenho, alguma coisa assim. E aí, quando os esquizofrênicos, durante a sessão, desenhavam algumas coisas, ela tinha feito toda a escola da Nise da Silveira, então sabia interpretar os desenhos e tal, né? Ela dizia assim, Igor, esses pacientes não são esquizofrênicos, olha os desenhos deles, não tem nada de esquizofrenia aqui. Mas quando eles traziam os desenhos de casa, aí tinha construtos esquizofrênicos, né? Pontiagudos, paranoides, tal, cores, enfim, ela dava toda uma explicação técnica, né? Porque durante o grupo, eles não tinham culpa, eles não tinham vergonha de ter o que eles tinham, então eles se sentiam tranquilos e desenhavam coisas coloridas, nada pontiagudos, tal. Então, durante o grupo, eles não eram esquizofrênicos, não funcionavam como se fossem esquizofrênicos, mas em casa eles funcionavam. Como o poder do grupo baixa a vergonha, essa sensação de pertencimento, né, pode baixar a vergonha e culpa, ou só um ou só outro, nem sei mais, né. Por isso, talvez fazer terapias em grupo tem toda a questão econômica, mais barato, acessível, tal, mas ao mesmo tempo tem fenômenos que acontecem que são fantásticos. De ouvir o outro falar, né? Sim. O AA funciona em cima disso, né? Ouvir o testemunho dos outros e funciona. Eu até ia comentar que eu vou começar agora um estágio na Adriana, ali na Santa Casa, na Casa de Apoio dos Transplantados, e eles implantaram ali, além para os adultos, a terapia em grupo, eles botaram para as crianças e para os pais, justamente porque, tipo, falar só sobre a situação, tipo, os pais todos ansiogênicos, com os filhos doentes, falar sobre isso e trocar experiência entre os pais, mudou muito o relacionamento dos pais com os médicos e, inclusive, os índices de rejeição, tipo, caíram com as crianças sendo terapia em grupo, assim. Bem bacana, como terapia em grupo tem suas vantagens, apesar de às vezes parecer meio difícil, assim, né? O mais difícil é tu fazer terapia em grupo para fóbico social. E aí é que nem criança no banho, eles nunca querem entrar, mas depois que entram não querem sair, né? Criança no banho é o fóbico social para grupo. O quê? Tá me convidando para terapia em grupo? Não, para, inventa outro. Mas daí quando eles vão, nossa, eles não são fóbicos sociais durante o grupo, né? Muito engraçado de ver. E eu acho que tem um papel importante nessa coisa do pertencimento e a redução da vergonha, porque diminui o medo à rejeição, o medo a não... Como é? O FNE? O que era? Fear? O medo de avaliação negativa. Isso, de avaliação negativa. Ao mesmo tempo, né, Luciane, não te dá a ideia de que talvez seja uma coisa meio egocêntrica, narcisista, assim, eu vou ser avaliado pelos outros de modo negativo porque eu sou especial. Não é o que ele parte, né? Ele parte da teoria bem evolucionista, assim, de que quando a gente começou a se agregar, ser rejeitado pela tribo, ser banido do grupo era uma ameaça de morte mesmo, né? De que o ser humano, aí ele vai falar sobre os sistemas de afiliação, o sistema, o cérebro como é que é o nome disso? Mamífero, mamália, me vinha mamália na cabeça. Sim, mas do mamífero, né, de que a gente vê que o ser humano, ele é programado, os neurônios espelhos, enquanto tu tá tomando água, eu tomo água ao mesmo tempo, eu me viro, a pessoa se vira, de que isso é algo que está dentro da nossa biologia,
né, a necessidade de pertencer. Legal. Quer dizer que ficou empolgado, então, Ezequiel, para fazer uma pesquisa sobre vergonha e culpa e suicídio. Não, primeiro eu vou ter que terminar meu pós-doc, senão eu vou enlouquecer. Muita coisa. Estou tentando ir mais leve, mais calmo agora. Mas com certeza, eu acho que são várias vertentes, né? É muito interessante esses grupos. Às vezes eu não falo muito, eu fico escutando, porque eu aprendo mais escutando do que falando, né? Na minha percepção. Mas ou é por vergonha? Não tenho vergonha nesse sentido. Mas eu fico pensando essa questão mesmo são várias vertentes, né? Às vezes o pessoal traz uma temática, e isso que eu acho que é enriquecedor, professor Igor, nesse grupo, assim, nos grupos que a gente vem há uns anos juntos já, né? É ver vários olhares, né? A Luciane traz o olhar dela sobre um fenômeno, a Rafaela, a Ingrid, o Gabriel, a Laura, o Adolfo, todos, Takeshi. E isso tu vai vendo que a tua pesquisa, que tu parece grande, é tão pequena, né? Que tu pode fazer muita coisa ainda e que, na verdade, tu sabe só a ponta do iceberg ali, né? Tem muita coisa e é muito rico isso, professor, sabe que eu falo muito, eu sou novo, eu não tenho muito tempo na minha área, né? Eu tô aí 17 anos só na enfermagem, mas como eu falo isso para os enfermeiros, né? Que essa inter e multidisciplinaridade, pessoal, é tão rica, que eu acho que eu ficaria muito unidirecional, muito fechado para o mundo. Como foi bom eu fazer um mestrado, onde tinha pessoal do direito, pessoal da psicologia, pessoal da enfermagem, educador físico, fazer um doutorado, que o professor Igor é psiquiatra, meu orientador era cientista de dados, atuar com psicólogo, com médico clínico, médico psiquiatra, outros atores. Eu nem tinha dimensão de quanto o meu ser enfermeiro foi muito além do só o profissional enfermeiro, porque eu consegui ver vários olhares contra cada fenômeno que eu estudava, desde o processo de morrer e o fenômeno morte até a suicidalidade. Eu aprendo muito todos os dias e com vários olhares dos profissionais. E quanta pesquisa dá para fazer, né? Quanta pesquisa. Quando eu aprendo com outro, a Luciane entrou agora, trouxe tanta coisa junto que eu comecei a repensar várias coisas que eu poderia já usar em pesquisas da suicidalidade, né? Junto com a Cris e os outros. Vai anotando. Vamos fazer outro doutorado. Então, anotando para fazer a tua linha de pesquisa, Ezequiel. Com certeza. Uma hora tu vai ter que ter a tua linha de pesquisa, rapaz. Não, isso não tem dúvida. Multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, eu não sei qual é o prefixo que está na moda, mas essa mistureba, assim, a Torre de Babel, eu chamo de muvuca mesmo. Essas muvucas culturais sempre. Cara, tu vai para São Paulo, onde é que é mais divertido? Ir no Shopping Iguatemi ou ir na 25 de março? 25 de março é muito mais divertido, né? Tem desde a madame de salto até o cara com o chinelo arrebentado. No shopping é todo mundo meio igual. Então, o mais divertido é no vulcão lá, onde misturar gente com ideias completamente diferentes. E ideias nunca são opostas, elas são diferentes. Né? Não existe pessoas com ideias opostas, ideias diferentes. Às vezes não levam para os mesmos objetivos, mas são ideias diferentes, né? Eu quero ir para a esquerda. Eu quero ir para a direita. Legal, são ideias diferentes. Mas são opostas por quê? Não são, né? Então, ideias diferentes constroem. Não tem a menor dúvida disso, Ezequiel. Por exemplo, eu não estou muito convencido ainda de o que vai acontecer nos pacientes com toque, com vergonha e culpa, mas acho que depende do momento, depende do insight, depende da gravidade, depende do conteúdo do sintoma, depende da educação que o cara teve. Até pensando nas escalas lá que vão ser aplicadas, assim, o tempo de tratamento, dá para fazer dá para ser uma variável, né? Se já fez terapia. Isso. Até porque talvez... E que tipo de terapia também, né? Porque também é diferente. Talvez a gente tenha que perguntar assim, se um dia a gente for fazer pesquisa com culpa e vergonha, a gente tem que perguntar se o cara tem culpa do toque. Tem culpa de ter que adaptar o questionário, tem culpa em ter o toque. Tem culpa em ceder ao toque, né? Para a gente poder explicitar um pouquinho mais, não só simplesmente culpa. Culpa do quê, né? Cara, muito dor. E tem mais um agravante, né? O paciente com toque, ele não tem só contaminação, ele não tem só simetria. Às vezes tem as três coisas, né? Simetria, sexual religioso e contaminação junto.
E aí, Tá qual em é a relação... comorbidade que vem junto, se vem depressão junto, aí começa a viajar. É muito heterogêneo, né? É difícil de controlar, né? Talvez a gente tenha que fazendo aqueles mega trabalhos com 250 mil variáveis e depois ainda fazer aquelas técnicas mais modernas de machine learning para a gente ver quais realmente são os fatores associados, né? Aí isso é big data que chamam, né? Tem lá 2.000 pacientes com toque e 500 mil variáveis, e aí o machine learning consegue dizer quais variáveis realmente estão mais associadas, né? Mas é um projetão gigantão, né? Legal, gurias, gostei muito da proposta de discutirmos culpa, vergonha. Acho que tem pano para manga aí, porque com certeza deve atrapalhar o tratamento em algum momento, tanto farmacológico quanto, principalmente, a adesão a tratamento, né? Quanto psicoterápico. E aí já envolve funcionamento da família. E a paciente está dentro de uma família, né? Uma coisa é eu ter vergonha da minha família, outra coisa é eu ter vergonha de pessoas de fora da família. Também muda, né? Então a gente se sente mais fazendo parte da família, a princípio deveria ter menos vergonha. E quando acontece ao contrário, tem mais vergonha de familiar do que de fora da família. Tem gente, por exemplo, que quando vai para uma banca de mestrado e tal, não chama ninguém da família. Mas aí tá os professores, os colegas, tá todo mundo assistindo, mas a família eles não convidam. Tu deve ter visto isso, Ezequiel, né? Sim, sim, já vi isso bastante. Como é que é, Laura? Não, desculpa, Pode- pode falar, Isabel. Não, por favor, Laura, era só para colaborar que eu já tinha visto essas situações aí já. Não, ia dizer que é toda uma rede de apoio que tu perde, né? Que é uma base que a pessoa precisa para a vida, para todos os aspectos, especialmente uma pessoa com uma comorbidade. E tem vergonha da família, talvez por culpa, sei lá. Olha, dá Quais pra... os fatores que levam eu ter mais vergonha dos meus familiares do que dos outros, né? Dos outros. Então, Quais fatores a serem investigados, né, para isso aí, também. aí tem outros conceitos de criticismo percebido, né? Aí já tem outros conceitos, né? Como é que era? Emoções expressas, eu acho que usa também esse conceito, né? Quanto o paciente percebe as críticas vindo da família e o quanto a família expressa emoções de uma maneira positiva ou negativa. Tem o que a gente chama de polo positivo de emoções e o polo negativo das emoções. Tem o familiar que entende mais, tem o familiar que critica mais. É bem complexo. Agora, se fazer pesquisa com isso é complexo, imaginem tratar as pessoas. Tudo isso, a gente, é o nosso papel como profissional, né? Não pensa que vocês não têm que chamar a família e dizer, meu, tá criticando demais, meu, tá criticando de menos. Aí chama o paciente, meu, faz um meio campo aí, não sofre tanto com isso, que nem é tão importante, mas ao mesmo tempo é importante. Vai um ajuste, olha, vou dizer, ser normal no planeta Terra é complexo pra caramba, porque é muito mais fácil ser doente. Tem muito mais motivo pra gente ter problema do que pra ser, entre aspas, normal, né? Muito legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão eu paro de gravar aqui. Não? Então vamos interromper.